Oi, tudo bem com você? Eu sou a Bia e essa é a oficina de contação de histórias do CCA Amigos da Esperança. E aí, vocês estão preparados para mais um dia de contação de histórias? Eu quero te lembrar que aqui nessa oficina nós temos o objetivo não só de contar histórias maravilhosas, mas também de ensinar a você como contar essa história de uma forma única e surpreendente. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão. Você já pensou em como as histórias nascem? Ou como as histórias continuam sendo contadas? E o porquê que isso acontece? Como que a gente sabe, por exemplo, sobre histórias que já aconteceram há milhares de anos? O que a gente sabe? Claro, tem a questão das histórias que são escritas em livros, por exemplo. E nesses livros, nós conseguimos ir contando e recontando essas histórias. Mas e as histórias que não são contadas em livros, que são contadas apenas por pessoas? Essas histórias, elas podem sim deixar de existir, mas depende de nós fazer com que elas não deixem de existir. Quer saber o porquê? Funciona assim. Se você, por exemplo, a sua avó te conta uma história e essa história é contada por você para mais pessoas, para os seus filhos, para os seus netos ou até para outras pessoas que não são da sua família, essa história ela nunca vai deixar de existir, porque essas outras pessoas podem contar para outras pessoas e essa história ela vai continuar viva, potente, entende? Se você nunca contar essa história para ninguém, ela pode morrer. Porque as histórias elas têm que ser passadas, elas não podem ser guardadas com a gente. Eu, por exemplo, gosto muito de contar histórias. E a história que eu contei aqui, por exemplo, a dos 3 porquinhos, ninguém sabe se essa história é real, se é um conto, ou, por exemplo, a história da Cinderela. Ninguém sabe se a Cinderela existiu mesmo. E se existiu, se a história foi bem assim, da forma como foi contada, entende? Isso acontece porque cada um de nós interpreta a história de uma forma diferente. A forma como eu conto os 3 porquinhos, por exemplo, é uma forma diferente da forma como foi me contado. Tem a ver, claro, um pouquinho, mas é diferente da forma como outras pessoas contam. Continua a mesma história, mas eu interpreto de uma forma diferente. Eu busco um outro olhar e faço com que essa história continue viva e potente. Essa história foi contada para mim quando eu era muito pequena. E mesmo assim eu contei para vocês. E agora vocês podem contar para outras pessoas. Então essa história ela continua viva. Agora se foi me contada uma história e eu nunca contar para ninguém, a história vai morrer comigo, entende? Então é importante que a gente sempre conte as nossas histórias. Nós somos feitos de história. Eu não sei se vocês já viram aquele filme que chama Viva, a Vida é uma Festa, da Disney. Esse filme ele tem uma mensagem muito bacana que fala sobre o Dia de los Muertos, né? O Dia dos Mortos, lá no México. E esse filme ele fala, além de uma questão de religião ou de uma questão de espírito, ele fala de uma mensagem sobre como as pessoas continuam vivas quando elas são lembradas. Então, se a sua família lembrar sempre de você, se a sua família sempre tiver essa lembrança das pessoas que já se foram ou das pessoas que estão aqui, essa pessoa ela vai de alguma forma continuar viva. E isso acontece porque nós somos feitos de história. Pode parecer que não, mas todos os dias a gente tem uma história para contar. Aí você vai me falar: "Ai, Bia, eu não tenho uma história para contar. Porque eu estou na pandemia, eu estou na quarentena, estou em casa, eu não faço nada o dia inteiro, eu não tenho histórias para contar." Ah, mas você está se enganando, porque todo mundo tem história para contar todo dia, mesmo que a história seja: "Hoje eu acordei, e aí depois de acordar eu tomei meu café da manhã e você não sabe, aquele desenho que eu sempre gosto de assistir na TV não estava passando hoje." Que engraçado isso, né? Pronto, já virou uma história. E se eu conto essa história, por mais simples que ela seja, essa história ela vai ficar viva, porque outras pessoas vão contar essa história também.
Isso acontece com os contos, com as fábulas, com as histórias familiares e com tudo que a gente conta. Quando isso é passado para mais pessoas, outras pessoas ficam sabendo e fica vivo. Você entendeu? Eu vou terminando essa aula por aqui. E se você gostou, fala aqui embaixo comigo. Eu vou gostar de ver os seus comentários, tá bom? Fico esperando vocês na próxima semana. Um grande beijo e até!